seja bem-vindo, seu amigo economista. Hoje vamos tratar do fim do auxílio emergencial e das expectativas para a economia brasileira em 2021. Primeiro, o que foi esse auxílio emergencial? Em meados de março, quando o Brasil já começava a ter essa crise sanitária em função do coronavírus, o governo federal estabeleceu esse auxílio financeiro direto para as pessoas. Começou a ideia em torno de R$200, foi negociado no Congresso, participou o ministro da Economia, chegou a ser o valor de R$500 e acabou que o presidente Bolsonaro estabeleceu o valor de R$600. Então, cada pessoa que seria elegível a receber esse benefício receberia R$600, em caso de mãe solteira, receberia o dobro, até R$1.200. Isso aí valeu por 5 parcelas, depois foram prorrogados por mais 3 parcelas com metade do valor. R$300 por pessoa e 600 no caso de mãe solteira, e teria um limite de pessoas que poderiam receber na mesma família, de até 2 pessoas. E como o Brasil foi drasticamente afetado do ponto de vista econômico também por essa pandemia, a nossa economia tem muitos trabalhadores informais, muita gente recebeu esse dinheiro. E acaba que é pouco para quem recebe e muito para o governo federal pagar, que já passava também por uma grave crise fiscal. Quase 70 milhões de pessoas eram elegíveis ao benefício. E aí no começo as regras eram bastante simples, teve muita gente que não deveria receber e acabou recebendo, muita fraude, muitos casos controversos, enfim. Mas era até esperado isso no começo, porque como você precisava ser ágil, acho que foi uma medida acertada, e acabou não sendo tão ágil assim, mas enfim, a ideia de fazer um auxílio amplo e depois você pesquisar os casos era justa, porque era melhor alguém que não precisasse receber indevidamente, depois você cobrar, do que alguém que precisasse e acabar não recebendo, o que acabou acontecendo. Mas enfim, essa ampla difusão inicial foi importante, foi uma estratégia acertada. E aí agora a gente está chegando ao fim desse auxílio, hoje, 30 de dezembro, não se sabe se ele vai ser renovado, se ele vai ser reorganizado de outra forma, e aí a gente tem vários dilemas, né? Como eu falei, o Brasil passa por uma grave crise fiscal, é muito dinheiro para o governo pagar, pouco para quem recebe, e as pessoas foram afetadas de maneiras distintas. Na fase inicial, lá em março, abril, quando tinha o isolamento mais radical, muitos trabalhadores autônomos, por exemplo, tiveram muitas dificuldades. Então, agora, embora, do ponto de vista sanitário, talvez um retorno ao isolamento fosse necessário, isso não está acontecendo, por motivos diversos. Então, assim, o impacto econômico é um pouco diferente. Do ponto de vista de política pública, o que eu penso é que naquele momento era absolutamente emergencial, realmente tinha que ser feito da maneira mais acelerada possível para beneficiar as pessoas, para evitar uma tragédia ainda maior. E ao longo do tempo, isso aí deveria ser ajustado para ajudar quem continua precisando e não precisar ajudar quem conseguiu se estabelecer de alguma maneira. Por exemplo, pessoas que trabalham com eventos, que eventos são absolutamente restritos atualmente, essas pessoas foram realmente muito mais afetadas do que outras. Por exemplo, quem trabalha setores de algum tipo de economia informal que conseguiu se reorganizar ao longo da pandemia e, enfim, teve seu fluxo de dinheiro, de receitas aí de alguma maneira restabelecido. Então, assim, não dá para, no começo, era natural botar todo mundo no mesmo grupo, ajudar o maior número de pessoas possível, mas depois de agora, passados alguns meses, é importante segmentar, ver quem precisa mais e quem conseguiu se reorganizar de alguma forma. E esse auxílio emergencial, ele acabou muito importante para, de alguma forma, atenuar o já grave impacto econômico da pandemia. Então, muita gente avalia que o segundo semestre, do ponto de vista econômico, não foi tão trágico quanto poderia ter sido por conta desse auxílio emergencial, que alguma medida sustentou o consumo, enfim, teve vários benefícios econômicos. E tem a questão política, infelizmente, que aí uma disputa para ver quem se capitaliza mais politicamente em função
desse auxílio emergencial. A aprovação do presidente subiu muito, de uma maneira bastante relacionada diretamente com esse auxílio emergencial, embora ele não tenha sido exatamente o responsável direto. Essa foi uma iniciativa do Congresso. Ele ficou marcado positivamente, associado a esse auxílio emergencial, e ele participou diretamente desse valor final, né? Então, enfim, no Brasil tem essa questão bastante personalista, enfim, ele ficou muito associado ao coronavírus, ao Corona Voucher. E aí agora fica essa disputa também política, se vai ser continuado, se não vai ser. Enfim, acaba que infelizmente os políticos acabam pensando muito mais no seu benefício eleitoral do que nas necessidades das pessoas, nas possibilidades fiscais. Então a disputa está menos econômica e mais política. Muito se fala de recuperação brasileira, né, na economia, como vai ser, e aí usam aquelas metáforas, vai ser na letra U, que seria um fundo um pouquinho mais baixo aqui e depois uma retomada, ou na letra V, que seria uma parte negativa mais curta, então já seria uma retomada mais acelerada, mas menos tempo em baixa, né? E aí usando também um trocadilho que ficou muito falado, certamente a economia brasileira passa pelo V de vacina. Então uma retomada consistente da economia, certamente ela só vai acontecer com uma ampla vacinação. Agora pode ficar idas e vindas, alguns setores melhores que outros e tal, mas uma retomada mais consistente passa necessariamente pela vacinação. Não significa que vacinando a economia voltou ao normal. Não. Muito estrago foi feito e, enfim, muita coisa ainda pode acontecer. O governo tem um papel ainda importante a reorganizar a economia. Não que eu defenda exatamente uma intervenção direta, não é nada de estatismo, não é nada disso. Não é nada disso. Mas eu acho que com uma crise desse tamanho, o governo tem um papel importantíssimo nos incentivos que devem ser dados para as pessoas, nas restrições que devem ser dadas. E aí não cabe uma disputa política de esquerda ou direita, mas cabe sim o governo ter um papel importante, como também na coordenação das ações dessa pandemia. Então, retomando, algum auxílio é possível que seja implementado. Eu acho que seria justo ajudar quem foi mais afetado, principalmente pela pandemia. Outros grupos já conseguiram se restabelecer de alguma maneira melhor, sofreram menos, enfim. Agora é o momento de ser assertivo e pontual, ajudar diretamente quem precisa. Já tivemos tempo para avaliar impactos, para cadastrar melhor as pessoas, para entender melhor o problema. E para finalizar, retomando, com certeza a recuperação da economia brasileira pode ser mais rápida ou mais lenta, mas ela passa pela vacina. Sem a vacina não teremos uma recuperação consistente. Podemos ter alguma melhora aqui, pontual, em alguns setores, mas uma recuperação mais ampla só com vacina. Por isso que até o ministro Paulo Guedes, da Economia, disse que, na verdade, o presidente do Banco Central disse que é mais barato você comprar logo a vacina, gastar logo esses muitos bilhões de reais para acelerar o processo de recuperação econômica. É claro, também do ponto de vista humanitário, sanitário, você tem que fazer isso o mais rápido possível, e também do econômico. A economia só vai se recuperar quando as pessoas estiverem saudáveis, com menos risco, puderem trabalhar com mais liberdade, sem medo de ficarem doentes, enfim, sem restrições. Então, vacina é a solução para a economia e para a saúde pública. Pense nisso, um abraço e até o ano que vem.